Olá, tudo bem? Vamos continuar a nossa trajetória sobre cerimonial e hoje eu separei para que a gente possa conversar alguns tópicos que eu considero extremamente importantes, né? E que eu chamo de componentes do cerimonial. Claro que tem muitas outras coisas, mas eu diria que esses tópicos que a gente vai conversar hoje, ele traz a estruturação do cerimonial. Então, vamos começar a falar um pouco a respeito disso. Um dos primeiros componentes do cerimonial é o espaço, né? E preparar esse espaço para torná-lo adequado à sua utilização, para que ele seja coerente com o tipo de evento que você vai organizar, que você vai realizar, é de extrema sabedoria, porque é a partir daí que os resultados começam a aparecer. Nunca se esqueça, todo evento que a gente faz, ele tem um componente cenográfico importante e vale a pena levar essa preocupação em consideração. Então, para preparar um ambiente para o espaço, eu digo que o ambiente está preparado quando ele está adequado, principalmente à tipologia do evento. E além da tipologia do evento, que ele está adequado ao perfil do público-alvo, à imagem do evento que você quer passar. E prepará-lo significa dotá-lo de todos os recursos necessários, né? Então, sejam móveis, equipamentos, decoração, que sejam necessários a passar aquela imagem e atender às expectativas do seu público-alvo. O público-alvo é uma das preocupações ou uma das ocupações mais importantes quando a gente quer realizar um bom evento. Então, a escolha do espaço passa obrigatoriamente pelo conhecimento do meu público-alvo, levando em consideração acessibilidade, segurança, conforto. Existem diversos tipos de espaços, né? Nós temos os espaços confinados, então, onde são trabalhados os eventos mais formais ou mais restritos. Nós temos os espaços abertos também, onde você consegue alcançar ou dar uma visibilidade maior para a sua proposta e para a sua ideia. Portanto, ocupem-se do espaço como sendo um dos instrumentos importantes para a realização e para a configuração de um bom cerimonial. Outra coisa importante é a ordem de precedência, né? A gente separa a ordem de precedência de bandeiras, signos, sinais e a ordem de precedência de pessoas. Então, existe uma técnica adequada para que você possa fazer o hasteamento de bandeiras, por exemplo. O primeiro tópico que eu preciso levar em consideração é se trata de um conjunto de bandeiras que resulta num número par ou se trata de um conjunto de bandeiras que representa o número ímpar. Quando se trata de número par, eu sempre coloco a bandeira o mais próximo possível da, da porta principal, do centro do palco, da mesa, né? Pense sempre assim, você de frente para o conjunto de bandeiras, você olhando de frente para o conjunto de bandeiras. Então, a bandeira nacional é sempre o símbolo mais importante que a gente tem e é a partir dele que a gente estrutura os demais, né? Quando se trata de um número par, você coloca a bandeira nacional e a partir daí, vamos pegando o exemplo que eu coloquei na imagem aí, né? Você pode pensar, aí a partir daí, para a direita de quem está olhando, eu coloco a bandeira do estado, para a esquerda de quem está olhando, eu coloco a bandeira da cidade, e depois, quando se tem um outro número, eu vou preenchendo a partir daí. Olhando de frente, você vai preenchendo. O centro é a bandeira mais importante. E a partir daí, quando se trata de um número par, você começa a preencher pela sua direita e pela sua esquerda. Direita e esquerda.
Quando se trata de um número ímpar, a segunda colocação é diferente, né? Então, o centro é a bandeira nacional e a partir daí você coloca à sua esquerda a segunda bandeira mais importante, pegando esse exemplo aqui, a bandeira do Estado, e à sua direita você coloca a terceira bandeira mais importante, que é a bandeira da cidade. Tá certo? Então, assim, é, é muito desagradável quando a gente chega num espaço que foi organizado e que as bandeiras não estão de maneira correta. Cumpre lembrar de que isso é previsto no memorial do cerimonial público da Presidência da República do Brasil, tá bom? Então, ordem de precedência de bandeiras é esse o esquema que você deve seguir. Dê uma olhadinha nessas imagens que eu coloquei aqui para vocês e a partir daí vocês não vão errar. Temos também a ordem de precedências de pessoas, né? A gente sempre que pode, a gente recomenda que as mesas diretoras, as mesas solenes, elas comportem um número ímpar. Facilita muito mais. Então, se você olhar esse equipamento aqui, então a figura central é sempre quem vai presidir os trabalhos da mesa, que aí está representado pelo número 1. Né? A partir daí, aquela mesma sequência que nós fizemos com as bandeiras, por se tratar de um número ímpar, eu começo a preencher para o meu lado esquerdo, depois para o lado direito, lado esquerdo, lado direito, até completar todas as utilizações. Vale lembrar que a gente só coloca numa mesa diretora o número de cadeiras, o número de assentos que efetivamente serão ocupados. Não se deixam cadeiras vazias, não se deixam lugares vagos numa mesa diretora. Ah, e se uma pessoa que vai fazer parte da mesa chegar um pouco depois? Essa pessoa vai aguardar o intervalo, o mestre de cerimônias autoriza que seja colocado mais um assento na mesa, então, e a partir daí ele vai ocupar. Outro segredo extremamente importante, que aí é a questão da ética, da etiqueta, né? Que as pontas dos equipamentos, eles não devem ser preenchidos por mulheres. Então, sempre que possível, mas aí a gente usa o bom senso, né? Sempre que possível, a gente fecha as pontas da mesa com figuras masculinas. Ah, mas se o homem é mais importante do que a mulher, é só uma questão de ajuste, é só uma questão de delicadeza. Lembrem-se, o cerimonial, ele é baseado, ele é pautado na gentileza, na cortesia. Esses dois são ingredientes importantes para o cerimonial. Tá? E nesse caso, leva-se em conta a questão da etiqueta. Tá? Nas pontas da mesa se ficam mais vulneráveis às pessoas. Então, só recapitulando um pouquinho isso daqui, a figura central é sempre quem vai presidir os trabalhos. É a figura mais importante do seu evento. É o presidente dos trabalhos, é quem vai dirigir os trabalhos. E a partir daí, a segunda figura mais importante se senta no lado direito dele, de quem olha, se senta no lado esquerdo. A terceira pessoa se senta do lado direito de quem olha, e assim por diante nós vamos preenchendo o espaço dessa maneira. Lembrando então de que não se deixam lugares vagos na mesa diretora. Né? Eu coloquei aqui uma figura, um esqueminha para vocês lembrarem de como preencher uma mesa diretora com números pares. Né? A gente traça mais ou menos um centro imaginário da mesa, e assim, o mais próximo desse centro imaginário está a figura mais importante, então quem vai presidir os trabalhos. Assim como nas bandeiras, por se tratar de um equipamento com números de ocupantes pares, nós começamos a preencher pelo lado direito de quem olha, tá certo? Então, olha o esqueminha aí que você tem
Então, lado direito, o número 2, lado esquerdo, o número 3, lado direito, o número 4, lado esquerdo, o número 5 e lado direito, para finalizar, número 6. Leve em consideração aquelas duas recomendações que eu passei anteriormente para vocês. Não se deixam lugares vagos em uma mesa diretora e, sempre que possível, se fecham as pontas da mesa com o homem, não com as mulheres. Tá certo? Então, sempre que possível, levem em consideração essa preocupação. Tem uma outra recomendação geral para isso. Assim, o ideal é que você não trabalhe com mesas diretoras que tenham muitos componentes, né? O ideal é que seja um número ímpar, o ideal, não obrigatório. E que você tenha no máximo 11, 13 pessoas numa mesa. Mais do que isso, é cansativo, é pesado, passa uma imagem pesada. Normalmente a plateia, o público-alvo, imagina que todos aqueles que estão na mesa diretora farão uso da palavra, que não é obrigatório, mas é o mais provável de acontecer. Então, normalmente, você leva para a mesa diretora todas as pessoas que vão fazer uso da palavra. Então, imagine o tipo de desconforto que se passa para a plateia. Você pode ter muitos outros convidados. Olha, eu coloco na minha mesa diretora 6 pessoas, como representa essa imagem, essa figura que eu coloquei aí para vocês. Mas eu tenho outros 20 convidados que são importantes. O que a gente recomenda? Separa a primeira fileira das cadeiras, a primeira fileira, aquela que está mais à frente, faça uma seleção, deixem elas reservadas para que você possa acomodar essas autoridades. Elas não precisam passar anonimamente. Então, dependendo da quantidade de pessoas, compete orientar o mestre de cerimônias para que ele mencione e agradeça a presença dessas pessoas. Esse agradecimento ele pode ser feito nominalmente, ele pode, se for uma quantidade muito grande, pode separar por blocos ou por grupos de pessoas, sempre levando em consideração a ordem alfabética do primeiro nome, para evitar que as pessoas uns se sintam mais importantes do que os outros. Separe em grupos em ordem alfabética, em cada intervalo, em cada interrupção que aconteça no evento, o mestre de cerimônias pode agradecer a essas pessoas que estão lá prestigiando o evento. Tá? Leve em consideração que tudo isso também é um ato de cortesia, gentileza também que se faz. E o cerimonial, ele se baseia muito nessas coisas de gentileza. Então, nós vimos até agora dos componentes que eu considero importante, né? Nós vimos o espaço, então leve em consideração a questão do espaço, e a primeira, as minhas considerações que eu devo levar para considerar o espaço adequado e ambientado de maneira adequada, eu preciso saber qual é a tipologia do evento. Tá? Então, um evento mais formal, dificilmente a gente consegue trazer bons resultados no espaço aberto. Tá? Então, pensem nesses detalhes. Um evento mais festivo, ele é muito mais adequado no espaço aberto, que traz um pouco mais de visibilidade. Nós falamos sobre ordem de precedência também, até aqui. A ordem de precedência das bandeiras, a ordem de precedência de pessoas também, e tem outras coisas, como símbolos, sinais, algum símbolo que possa ser importante para aquele grupo. Então, que você segue a mesma ordem de precedência das bandeiras e a mesma ordem de precedência das pessoas. Outro componente muito importante é a sala VIP. Tá? A sala VIP ela é organizada para você acomodar e proteger pessoas que fazem parte do seu evento e que por algum momento você precisa preservá-los. Palestrantes, autoridades, pessoas que você quer trazer
depois para impactar com a sua presença. Então, a sala VIP ela é organizada para isso. Normalmente, a sala VIP ela precisa ser um ambiente de conforto, então ter lugares para sentar, ter água, ter tomadas para carregar celulares, para ter sinal de internet, para que alguém possa consultar um documento, um texto que vá falar sobre isso depois, e precisa administrá-lo dentro de uma sintonia de que ela nem seja considerada uma clausura, alguma coisa hermética, fechada, onde as pessoas ficam presas lá dentro, mas também não pode ser uma balada, aquela porta que se abre, que se fecha a cada momento, aquela música alta, as pessoas falando alto, atrapalhando muitas vezes alguém que precisa de um pouco mais de tranquilidade para se organizar, para proferir uma palestra, para organizar um bom discurso. Então, lembrem-se disso. A sala VIP é um ambiente de conforto, onde eu preciso preservar algumas pessoas. Sempre que possível, mescle a sala VIP com pessoas onde um possa acrescentar o outro. É um espaço adequadíssimo para que você possa promover encontros, que você possa fazer com que as pessoas se conheçam e que tenham um tempinho para conversar. Um elemento que quase sempre preocupa as pessoas é a gastronomia. É necessário a gastronomia na sala VIP? Sim, mas não obrigatoriamente com exageros. Veja, alguma coisinha para beliscar, alguma coisinha para comer, uma bebida de preferência não alcoólica, né? Então, água, chá, refrigerante, um suco, são as coisas mais adequadas, né? Algumas coisinhas de alimento, de preferências torradinhas, patês, procure evitar os alimentos fritos, porque eles, além de deixar um cheiro no ambiente, eles podem provocar desconforto digestivo, tá bom? Então, lembrem-se disso. A sala VIP ela tem que trazer a mesma marca do evento, toda aquela harmonia, cores, decoração que você preparou para o seu evento. A sala VIP tem que ser uma representação daquilo que está lá. Não pode ser uma coisa totalmente diferente daquilo que você preparou para o evento como um todo. Não pode ser uma marca que não se conecte com aquela marca que você quer passar para o evento. Em alguns eventos, nós precisamos preparar um espaço para a imprensa, né? Onde você traz jornalistas, quando você convoca jornalistas para você distribuir material. O apoio da imprensa em qualquer evento é sempre muito bom, porque você consegue transformar o fato em notícia e você dá mais visibilidade para isso. Então, sempre que precisar, é importante que você tenha um espaço separado para isso. Não precisa ser um espaço muito grande, mas ele precisa ser um espaço onde o jornalista tenha um pouco de tranquilidade para escrever, para analisar documento, para separar documentos, para fazer o recorte de assuntos interessantes para noticiar. Tá? Então, isso é muito importante. E que você tenha pessoas que possam prestar assistência, entregando tudo aquilo que seja necessário para que o fato possa ser notificado ou que possa ser noticiado de maneira importante, porque todos os eventos a gente busca também a visibilidade, né? E a repercussão, uma repercussão positiva sempre que possível. E quais são os aspectos das regras do cerimonial? Então, trabalhar com cerimonial é atentar-se para os detalhes. Os detalhes fazem toda a diferença quando se quer construir uma boa imagem, quando se quer passar uma boa impressão. Leve isso em consideração sempre que você precisar organizar um evento. Vamos ficar por aqui?